Amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, para todos os obreiros, pastores, superintendentes de escola bíblica, auxiliares, departamentos, alunos e todos aqueles que estão empenhados na obra de Deus, nesta obra que é tão sublime, a obra do ensino, este ministério maravilhoso. Eu, evangelista Souza, na bênção do Senhor, nesse podcast, onde estamos aqui para mais uma vez falar sobre a pessoa de Cristo e Ele que nos entende quando nós estamos em comunhão com Ele. Então, o pastor Túlio aí também com as suas saudações para os nossos irmãos e irmãs. Pai do Senhor, o evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes de escola bíblica dominical, professores que irão estar assistindo esta lição, e assim também tenho a alegria de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, e essa soma certamente trará crescimento para cada um dos professores, onde trarão ali uma aula com excelentes qualidades para os seus alunos, e assim cresceremos juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos hoje com a temática desta lição, que é Cristo entende você, baseado no versículo, o texto áureo, de Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, somos chamados a entender o sacerdócio de Cristo. E esta lição está baseada na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Então, temos aqui esta lição e também outra referência, Hebreus, capítulo 10, versículos 1 ao 5. Temos também Hebreus, capítulo 7, versículos 26 ao 28. São muitas referências, eu vou ler apenas uma de cada. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 7, verso 26, diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aqui uma característica, ou várias características, né, de Cristo como nosso sumo sacerdote. E Hebreus capítulo 10, versos 1 ao 5, versículo 1 diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aos que a ele se chegam. Então, estamos aqui diante do Senhor, na presença de Deus. E aí temos aqui alguns objetivos, ou por que não dizer, os objetivos específicos desta lição bíblica, que é exatamente demonstrar a grandeza do sacerdócio de Cristo em nossa vida, ao mesmo tempo também mostrar que o Senhor intercede por nós. E como Ele intercede por nós, é necessário que nós tenhamos comunhão com Ele. Essa primeira parte desta lição bíblica, onde aqui nós estamos, na presença de Deus, fala exatamente sobre a pessoa do grande sumo sacerdote, humano como nós, isto é, fala exatamente acerca da encarnação de Jesus, como ele veio a este mundo, né? Diz lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o pastor Túlio aí tecendo considerações sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. Graças a Deus. Esse primeiro ponto desta lição é um ponto de suma importância, pois ele tem por título o grande sumo sacerdote, humano como nós. E a primeira coisa que nós devemos identificar nesta lição é as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana.
E esse primeiro ponto aqui fala desse sumo sacerdote que tornou-se humano como nós. E o primeiro subponto desse ponto aqui é a seguinte pergunta: o que é um sumo sacerdote? Todos nós temos esse conhecimento a respeito do sumo sacerdote, que, diferentemente de um sacerdote, em Israel só havia um dentre muitos sacerdotes que ali tinha, e ele cumpria alguns ofícios específicos. Então, o sacerdote no judaísmo era a pessoa que atuava como intermediário entre Deus e os homens, ou melhor, entre os homens e Deus, seja oferecendo sacrifício, seja orando, seja aconselhando. Então, eram muitos esses conselhos que os sacerdotes assim forneciam e ali trazia para o povo. Entretanto, existia o sumo sacerdote. Então, nós temos que primeiro aprender a fazer essa diferenciação e deixar bem claro para os nossos alunos que o sumo sacerdote era alguém selecionado de forma específica que atuava e apresentava o seu ofício de uma maneira mais elevada do que apenas um simples sacerdote. Então, o sumo sacerdote, que nada mais era do que o maior dos sacerdotes, era o chefe. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 14, diz que, todavia, Cristo é qualificado como um grande sumo sacerdote. Só para diferenciar, o profeta era a ponte entre Deus e o povo, mas o sacerdote, e principalmente o sumo sacerdote, eram a ponte entre o povo e Deus. Então, um profeta na antiga aliança era a ponte entre Deus e o povo. O sumo sacerdote é o inverso, é a ponte entre o povo e Deus. Então, o sacerdote tinha por ofício principal fazer esta ligação entre o povo e Deus, porque na antiga aliança isso era um ofício que só o sumo sacerdote estava comissionado a fazer quando entrava ali no Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios por si, pelos seus pecados, pelos da sua família e também pelos pecados de toda a nação para obter o perdão de Deus. Então, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, é este ser específico, único, que cumpria esse ofício. Então, há um ponto importante que os professores devem apresentar essa diferenciação entre o sacerdote comum e o sumo sacerdote, que era alguém elegido para cumprir esse ofício específico de ligação entre o povo e Deus. Então, esse é o primeiro ponto aí a respeito do que é um sumo sacerdote. É bem interessante aí, né, pastor Túlio? Você fez aí uma conceituação. Verdade. Na realidade, dentre aqueles ofícios principais, que era o rei, o sacerdote e o profeta, todos eles tinham as suas funções peculiares, né, singulares. Por exemplo, o rei é como uma espécie de poder administrativo, executivo, para continuar governando sobre o povo, gerenciando a vida da nação, onde ele tinha a obrigação moral, a obrigação gerencial, administrativa e a obrigação, por lei, de cumprir, né, os ditames. Então, a figura do rei é aquele gerenciador do povo, ou para o povo, constituído para gerenciar e administrar o povo. O profeta, conforme o pastor aí falou, pastor Túlio, era aquele homem que recebia a mensagem de Deus para o povo, enquanto que o sacerdote, ele já levava as causas do povo a Deus. Por isso que o trabalho dele era exatamente fazer essa ponte, né, essa intercessão. Outra coisa, evangelista Souza, aqui, interessante, nós devemos também pontuar aqui nesta lição, é que Cristo, ele é o grande sumo sacerdote, pois esse mesmo ofício que era ali apresentado no Antigo Testamento apontava, tipificava aquilo que Cristo faria conosco
nos conduzindo a Cristo. Ele é a ponte que leva o homem a Deus. Ele é esse mediador. Então, é importante também os professores apresentarem essa figura de Cristo como o cumprimento daquele tipo que o Antigo Testamento ali apresentava. Com certeza, diante do conhecimento que o professor terá que, ao mesmo tempo, diferenciar, o professor tem que direcionar, e o objetivo maior é exatamente levar a pessoa de Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote, onde ele é o nosso intercessor. Por isso, aqui na lição nós temos algumas características que envolvem exatamente os atributos desse sumo sacerdote. Ele tinha grande em compaixão, ele era grande em compaixão. Então, é uma ótima mensagem, conforme diz em Hebreus 4,15, que esse nosso grande sumo sacerdote, ele tem compaixão de nós, ou seja, ele sabe o que a gente passa, ele conhece nossas dores, nossas feridas, nossos sofrimentos, nossas necessidades, pois esteve aqui conosco e, ao mesmo tempo, ele está conosco e está dentro de nós. Jesus em tudo foi tentado, ele, entretanto, diferente de nós, nunca pecou. Então, assim como você e eu possuímos diante de Deus esse mediador perfeito, é importante que o professor estabeleça exatamente esta relação para que os alunos entendam acerca de que nós somos pessoas que falhamos, embora nós não concordemos com estes erros, mas Cristo ele veio exatamente para nos dar o perdão. E diante disso, espiritualmente, nós somos levados ao trono da graça, mediante a intercessão desse sumo sacerdote. Então, diante de tão grande sumo sacerdote que compreende, entende a gente, por isso que o tema é Cristo entende você, ele conhece a nossa estrutura. Isso não quer dizer que o Senhor passa a mão nos nossos pecados. Então, é bem interessante que o professor mostre que o fato de Jesus nos entender não significa que ele vai sempre concordar com as nossas faltas ou erros, né? Que alguém erra e diz assim, não, mas Jesus te entende. Não é essa a grande questão. A questão é que Jesus nos entende, mas para que nós possamos entender, ou entender essa compreensão teológica acerca deste entendimento de Jesus em nossa vida, é que a gente precisa se aproximar do trono da graça, encontrar perdão para os nossos pecados, é nos voltar para Deus, e não a gente usar essa expressão, né? Ah, mas qualquer coisa ele te entende, meu irmão. Ele sabe a sua fraqueza. Verdade, Jesus conhece a nossa fraqueza. Mas aí é exatamente nós entendemos que precisamos dele para que nós sejamos restaurados diante da sua presença. Então, quando chegamos, né, ao trono da graça, nós não seremos mais condenados, mas receberemos um abraço afetuoso do Pai. E aí, como filho pródigo, ele voltou, e levantando-se, ele foi para seu pai, quando ainda estava longe, né? Ele viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, diz a Bíblia, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É uma maravilha de Deus, mas tudo isso mostra que essa compreensão de Jesus em nossa vida é para nos perdoar, não é para passar a mão sobre os nossos erros. Então, o pastor Túlio aí tecendo algumas considerações sobre essa humanidade perfeita de Jesus, é que no momento em que a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote e ele se torna carne, ele conhece a nossa estrutura, então ele prova a nossa natureza, não no sentido do pecado, mas ele se faz homem para estar conosco. Na realidade, isso aí é o tópico de número 3, né? Mas aí eu quero que o pastor Túlio faça uma consideração aí sobre o tópico 2, sobre essa posição de Jesus. Esse segundo tópico aqui desta lição, ele apresenta esse desenvolvimento, a dinâmica que a lição vem tratando, pois o evangelista Souza falou sobre a grande compaixão, que é esse sentimento de empatia pelo outro, alguém que sente a mais profunda afeição pela dor do próximo, e isso mostra que Cristo se preocupa conosco. Mas esse segundo ponto fala sobre ele foi humano como nós. E isso é um aspecto da própria natureza de Jesus. E o primeiro ponto fala porque nos convinha. E o comentarista da lição, ele diz o seguinte:
O sumo sacerdote entrava uma vez, todos os anos, no Santo dos Santos, local mais sagrado do tabernáculo feito por Moisés. Nessa ocasião, ele levava consigo o sangue de animais, a fim de fazer o pagamento pelos pecados dele e do povo. Por isso, em Hebreus capítulo 7, versículo 26, está escrito: porque nos convinha, ou seja, era conveniente, apropriado, oportuno, vantajoso, cômodo, que viesse alguém para nos desobrigar de realizar os rituais da lei de Moisés, que não resolviam o problema do pecado. Isso aqui tem que deixar claro. Porque foi necessário Cristo Jesus se fazer homem para vir se tornar um de nós e cumprir a missão que o Pai o havia assim o designado para cumprir. Porque nenhum de nós tínhamos condição alguma de cumprir de forma total todas as leis que eram exigidas para que o homem cumprisse ali na lei de Moisés. Alguns acreditam que tinham pelo menos 613 mandamentos. E Tiago diz que se nós tropeçássemos em apenas um, tornávamos culpados de todas as outras. Isso mostra que nós éramos incapazes de atingir a exigência perfeita da lei. Então Jesus veio, se fez homem, para realmente cumprir de forma plena todos os requisitos da lei. E de uma forma maior, era conveniente que Jesus viesse, porque ele tornaria-se o nosso substituto. Ele nos substituiria e pagaria o preço pelos nossos pecados. E o escritor da lição, ele pontua aqui algo bastante importante de ser destacado, é que Cristo, ao realizar aquele ato de amor na cruz, ele estava ali pagando o preço pelos nossos pecados. Então, nós temos que entender que nossos pecados não foram desculpados. Os nossos pecados, eles foram punidos. E punidos em Cristo Jesus. Jesus estava recebendo a punição pelos nossos pecados. Estava pagando a Deus, o próprio Pai, e assim satisfazendo a justiça de Deus para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, no Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram apresentados apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. É tanto que o escritor aos Hebreus vai dizer que era sombra das coisas dos bens futuros. Essas coisas dos bens futuros é a própria substância que transmitia essa sombra. E a substância principal era o próprio Jesus. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus vai dizer, sangue de touros, de bodes ou de animais, não podia, de maneira alguma, aperfeiçoar os adoradores, perdoar pecados, mas Jesus Cristo, com o seu sangue perfeito ali derramado na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas, de maneira que não necessita mais nós estar oferecendo no tabernáculo, levando para a igreja, trazendo para os dias contemporâneos, animais para sacrificar em busca de sermos perdoados, porque os nossos pecados já foram perdoados na cruz, e isso foi o sacrifício perfeito, de maneira que Jesus ali ofereceu de uma vez por todas, dando a oportunidade ao homem de ser reconciliado com Deus. É uma bênção, porque foi de uma vez por todas. Então, ele morreu e o seu sacrifício foi suficiente. Então, ele derramou o seu próprio sangue como pagamento, né, pelos nossos pecados, e uma vez por todas, conforme atesta em Hebreus capítulo 7, versículo 27. Então, é importante que o professor ele demonstre aos seus alunos que a redenção de Cristo foi perfeita, não foi uma coisa relativa. Porque tem algumas doutrinas por aí que elas dividem a redenção de Jesus como se fosse uma prestação. Eu acredito que o pastor Túlio conhece. Jesus na cruz demonstrou uma etapa desse sacrifício e 1.800 anos depois veio terminar aquela obra que começou na cruz. Aí cita um versículo de Hebreus para, numa espécie de validar essa doutrina. Nós não cremos assim.
Nós cremos que quando o escritor, ou a escritora aos Hebreus, ou quem escreveu o livro dos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, fala sobre esse sacrifício de Jesus, não está demonstrando um intervalo de tempo, nem está pelo contexto do livro, e até mesmo de todo o Novo Testamento, não há lá uma doutrina básica que você possa dizer que Jesus começou na cruz, aquele sacrifício, e terminou 1.800 anos depois. Então, não cremos nessa doutrina assim. Ali foi perfeita, a obra de Jesus foi perfeita ali na cruz. Então, assim como a redenção perfeita, não há mais necessidade da morte de animais, também não há necessidade de Jesus fazer de novo o sacrifício, porque ele fez lá. Então, os métodos do sacrifício de Jesus em nosso favor, eles são permanentes e resta-nos crer na obra da salvação. Até porque não tem sentido você interpretar que Jesus veio 1.800 anos depois para concluir a obra da redenção, se até mesmo o escritor dos Hebreus, quando ele escreveu aquele livro, ou a escritora, ou quem escreveu, mas entendemos que o conteúdo é teológico e verdadeiro, não tinha nem sentido estar descrevendo uma redenção que ia acontecer 1.800 anos depois, não é, pastor Júlio? Não tem sentido. Então, claro que o escritor dos Hebreus estava demonstrando uma redenção absoluta, plena, onde os métodos de sacrifício de Jesus em nosso favor são permanentes. Então, resta-nos apenas crer nesse sacrifício, na obra expiatória, a obra da salvação, mediante o poder de Jesus, e aí a gente recebe a purificação de nossos pecados. É dessa maneira que Cristo, ele entende-nos. E aí, nessa lição, tem também uma expressão chamada mal do esquecimento. Lógico que isso aí é uma expressão teológica com base numa interpretação, o mal do esquecimento no sentido espiritual. Muitos até dizem assim, não existe esse mal. Lógico, não existe do ponto de vista físico, mas aqui é de uma interpretação hermenêutica, sim, né? Porque os nossos pecados, daqueles que nós já cometemos, e até aqueles que a gente luta, né, contra, na medida em que a gente se entristece ou nós somos inundados por esses sentimentos, nesse relacionamento com Deus, que é um Deus tão perfeito e santo, de fato, não mereceríamos nada, né, a não ser a morte. Então, Jesus vem demonstrar esse sacrifício vivo, santo e perfeito, onde ele oferece a sua vida por nós. Esta é a doutrina básica da redenção. E, ao mesmo tempo, sendo básica, é a doutrina plena, onde o pecado foi perdoado pelo sangue de Cristo e foi lançado no mar do esquecimento. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. E, ao mesmo tempo, mostra a inscrição em Hebreus 9, 18, mostra que exatamente nossos pecados foram perdoados. Bênção do Senhor acerca desse sacrifício tão maravilhoso de Jesus. Então, bênção maravilhosa. Então, o evangelho de Jesus é o evangelho da mensagem do sacrifício de Cristo, é o evangelho da mensagem do perdão, é o evangelho da mensagem do sangue derramado, é o evangelho da mensagem do amor derramado, é a mensagem do evangelho do Espírito Santo derramado. Então, essa expressão derramado não tem a ver com essa expressão comum, que a gente, quando derrama alguma coisa, no sentido de que a gente foi assim, negligente, né? Isso no sentido comum. Quando você derrama algo, rapaz, cuidado para você não derramar isso aí. Nós, seres humanos, quando derramamos algo, ou é por nossa negligência, ou é porque a gente não teve cuidado. Mas no sentido da redenção, o derramamento nada tem a ver com desperdício. É o contrário. Na redenção, o derramamento do sangue, o derramamento do amor de Deus, o derramamento do Espírito Santo, mostra a abundância, a plenitude da glória de Deus em nosso favor. Então, o derramamento do sangue de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, o derramamento do amor, não é desperdício. Ou não foram coisas desperdiçadas por Deus. Pelo contrário, foram coisas que Deus demonstra o seu amor, a sua graciosidade para conosco, e ele, sabendo que nós precisávamos e nós precisamos, então ele derramou por nós no sentido da abundância e da plenitude. Então, é uma bênção essa mensagem. Então, o professor, ele pode demonstrar e mostrar aos seus alunos a excelência da redenção de Cristo por nós e como ele nos entende. Então, chegamos aqui agora ao tópico 3, que é sobre a humanidade perfeita de Jesus. Pode ter algum comentário acerca da humanidade de Jesus, pastor Túlio? Então, o terceiro ponto fala uma humanidade perfeita.
A expressão humano com perfeita, no nosso contexto, parece quase que Um paradoxo, né? um paradoxo. É. Mas, quando se trata de Jesus, É. há essa relação entre a sua humanidade e a perfeição dela. Porque Jesus, ele foi alguém que viveu sem pecado algum. E isso mostra a perfeição de sua humanidade. Apesar de ter sofrido tentações, apesar de ter chorado como os homens, tido fome como os homens, sede como os homens, ele viveu uma vida sem pecado. Por isso que ele é considerado um homem perfeito. Diferentemente do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Pois, entre os hebreus, o sumo sacerdote lá era o principal ministro religioso, acima dos outros sacerdotes. Ele era o único que poderia realizar o ritual de expiação pelos pecados do povo. Mas ele era um homem comum, portador das mesmas imperfeições. Isso era tão real que, antes dele oferecer essa oferta para perdão do pecado do povo, ele oferecia por si mesmo e pela sua casa. Isso é um ponto que mostra a sua humanidade, a sua imperfeição. Mas Jesus é o sumo sacerdote, aquele que é perfeito. E na epístola aos Hebreus aqui, mostra como ele é superior ao sacerdote do Antigo Testamento, justamente por conta da sua perfeição. É. O sumo sacerdote do Antigo Testamento era alguém imperfeito, era alguém que tinha a mesma culpa que os demais, pois tratava-se de um ser humano que foi concebido em pecado, herdou a natureza caída de Adão. Mas Jesus, ele é o homem perfeito. É o homem que veio sem pecado, viveu uma vida sem pecado e mostra aqui que ele é superior. A sua superioridade na carta aos Hebreus é o ponto máximo dessa carta, é o tema central, a superioridade de Cristo, principalmente aqui nessa lição, especificamente com relação ao sumo sacerdócio. Então, o sacerdócio de Cristo substitui esse sacerdócio terreno, pois é um sacerdócio perfeito, que sobrepõe aquele que o Antigo Testamento apresentava. Então, assim, não há por que apelarmos a intermediários terrenos para obtermos o perdão dos pecados. Temos em Cristo um representante ideal diante de Deus, alguém que pode compadecer-se de nós. Essa expressão significa demonstrar simpatia por alguém, pela dor do próximo. Então, Cristo entende você e vê o seu esforço para acertar. Em contrapartida, ele espera que você mantenha firme a sua confiança, ou seja, não abandone a sua fé. Em Cristo nós temos ali o perdão de todos os nossos pecados. Que coisa extraordinária, Souza, evangelista Souza, porque nós não tínhamos esse poder de nos auto-perdoar, de pagar o preço pelas nossas dívidas. Nós não tínhamos esse poder aquisitivo suficiente. Mas Jesus, o sacerdote superior, perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ele apresenta que é possível, sim, mediar o homem, levando ele de volta a Deus através do seu arrependimento e confissão no seu ato sacrificial ali na cruz. É uma benção. Então, essa humanidade perfeita mostra exatamente que o sacerdócio de Jesus ele está referenciado não mais no sacerdócio levítico, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico passa a ser apenas também um referencial para nós compreendermos o sacerdócio de Cristo, mas a ordem é de Melquisedeque, conforme o escritor aos Hebreus menciona, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele está se referindo a Melquisedeque no sentido do registro, né? Então, no sentido teológico, Jesus Cristo é um sacerdócio eterno, tem um sacerdócio eterno, e é o sumo sacerdote em que substitui o sacerdócio terreno, conforme aí o pastor Túlio, ele menciona. Então, aqui nós aprendemos que nós não temos a necessidade espiritual
de apelarmos para intermediários terrenos, no sentido de obtermos a salvação. A salvação, nós cremos que somente em Cristo, que é o representante ideal de Deus, então o professor ele tem essa responsabilidade de sempre mostrar aos seus alunos, no sentido de que Jesus se compadece de nós, demonstrando simpatia. Então, Cristo entende você e vê o seu esforço para acertar. Então, em contrapartida, ele espera que você mantenha firme a confiança, porque ele é uma pessoa perfeita. Deus exige de nós o padrão elevado de uma devoção. Milênio após, então, Jesus disse essa mesma coisa. Então, Paulo também falou sobre a possibilidade dessa perfeição para alcançarmos a vida eterna. Lógico que a perfeição plena somente na eternidade. Então, com certeza, já ocorreu assim um momento da gente ficar indignado, né? Por tornar a cometer aquele mesmo erro que já havia até mesmo proposto não repetir. Ou deixar de praticar uma boa ação, ainda que desejássemos fazê-la ou fazer, né? Então, o apóstolo Paulo ele vivia esse mesmo dilema. Está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 15, quando ele diz, porque o que faço eu não aprovo, pois o que eu quero não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, acontece que há uma luta, né? Mas essa é a condição de todos os seres humanos. Nós erramos, mas é exatamente no momento da nossa fragilidade que a gente precisa se voltar para Deus. Então, todos, sem exceção, nascemos com essas deficiências morais. Então, a boa notícia é que Cristo, ele se deparou exatamente com essa mesma situação, não que ele tenha sido moralmente imperfeito, porque ele nunca errou, mas como homem ele pôde conhecer de perto a minha e a sua estrutura. Então, é importante que o professor mostre isso. E foi exatamente isso, pelo fato de experimentar a natureza do homem, sem pecado, que ele se torna aí e é apresentado como o sumo sacerdote perfeito. Então, é importante nós entendermos que essa nossa imperfeição é no sentido de que a gente tem que estar sempre alerta, porque se cairmos no erro, né, de aceitar o pecado como uma coisa natural, então nossa preocupação é importante que deve ser sempre buscar a Deus. Então, e se errarmos, nós temos um advogado. Isso não quer dizer que, não, qualquer coisa eu vou lá. Não é assim. Nós temos que estabelecer uma meta espiritual em nossa vida. Buscar a Deus de uma maneira tal que aí demonstra que Jesus Cristo realmente nos entende. Então, nas nossas conclusões, pastor Túlio, esse tópico 3.3, o impossível que se tornou possível, nós vamos usar aqui como nossas conclusões acerca dessa maravilhosa lição. Então, esse subtópico 3 do terceiro tópico, ele fala perfeitamente e fundamenta a conclusão desta lição. E trata do impossível que se tornou possível. Que relação é essa? Do impossível com o possível. O impossível é fundamentado naquilo que o escritor da carta aos Hebreus, ele fala que sangue de animais não podia tirar os pecados. Era apenas uma espécie de cobertura para apaziguar a ira de Deus sobre o pecado, sobre a vida daqueles ali que estavam. Mas Jesus cumpriu essa expiação de forma perfeita, de maneira que João Batista, quando percebe que Jesus ali vinha na beira do Jordão, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que agora não mais cobre, mas agora ele tira de uma vez por todas todo o pecado do mundo. Então, essa expressão tirar pecado aqui, que é utilizada na Bíblia, não é um tirar apenas no tempo presente que foi falado por João Batista, mas é um tirar que tem efeitos retroativos. É um tirar que tem efeitos futuros. E a esses tempos, nessa ação de Jesus, um efeito no passado, um efeito no presente, um efeito no futuro. Ou seja, ele é aquele que tirou, ele é aquele que tira, e ele é aquele que continuará tirando pecados para aqueles que assim o aceitam como único e suficiente Salvador. Então, que você possa, nesta lição, fundamentar-se cada vez mais e se deleitar-se naquilo que Cristo fez por nós na cruz. O seu sacrifício foi perfeito, a sua humanidade é perfeita, e isso foi bem relatado aqui. Então,
Que Deus abençoe a cada professor, a cada aluno, assim como também ao evangelista Souza aí, que está intermediando esta lição aí, juntamente conosco. Graças a Deus, né? Então, o Senhor é mencionado em Hebreus 4,14 como grande, mega, né? Sumo sacerdote. Então, Jesus, que é esse nome humano dele, Filho de Deus, que é esse título divino, ele atendia a todos os requisitos da justiça divina. Então, é a expressão teológica que dizemos 100% homem e 100% Deus. No sentido estatístico humano, a gente não pode usar, né, essa estatística. Como é que alguém é 100% homem e 100% Deus? No sentido humano, não. Mas no sentido teológico, sim. Que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E nem também pode dizer que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Essa expressão ela é errada tanto do ponto de vista estatístico como também teológico. Mas se nós dissermos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, aí atende o requisito teológico. Então, em razão disso, Jesus tinha as duas naturezas e ele entende você com seus dilemas e o ajudará a superar seus pecados. Então, o professor da escola, a professora, tem sim a responsabilidade de mostrar que mesmo diante do nosso dilema, nossas dificuldades, nossos erros e falhas, temos um Jesus que se compadece de nós. Bênção do Senhor, que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre, na presença de Deus, buscarmos a Jesus como a nossa única certeza de fé e esperança. Amém para todos os nossos irmãos.